Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo nós vamos falar sobre a Bíblia. Vamos falar de um modo diferente do que, em geral, o pessoal que fala sobre a Bíblia aqui no YouTube ou nas igrejas fala. Eu não vou pregar a Bíblia, não vou falar a favor e nem contra a Bíblia, mas vou fazer uma análise histórica sobre a composição da Bíblia e vou te explicar por que isso é importante, ok? Então vamos lá. De modo geral, nós crescemos vendo a Bíblia como um livro especial, e de fato é um livro especial, mas nós vemos como um livro que nossos pais e nossos avós falam que é a palavra de Deus, que fica num lugar especial, né, ali aberto, num porta-bíblia, na sala, em geral, num salmo, numa passagem que a família gosta. Então, a impressão que nós temos, pelo menos era a impressão que eu tinha quando criança, era de que a Bíblia foi entregue pronta por Deus, que desceu dos céus ali encadernada e que tudo que está ali é algo literal, que aconteceu daquele jeito e ponto final. Eu acho que até aquelas Bíblias de encadernação especial, ilustradas e tudo mais, contribuíam, pelo menos para a minha imagem, né, infantil, de que era algo que tinha sido entregue diretamente daquela forma por Deus. E muitas igrejas continuam fomentando essa visão literal, né, e aí falar que algo está na Bíblia ou que é bíblico é um recurso usado para terminar qualquer discussão. Então, se está na Bíblia, então necessariamente deve ser daquele jeito e está acabado. Aqui no canal mesmo está cheio de gente que tenta argumentar comigo apresentando versículos bíblicos, versículos que eles tiram do contexto para provar o que eles querem. Isso funciona bem com quem não entende de Bíblia ou com quem mantém essa visão infantil, literal da Bíblia. Um outro problema que acontece com certa frequência é o de gente que tem medo de se aprofundar demais nos estudos da Bíblia. E eu já vi vários teólogos falando em vídeos que é preciso evitar, né, os estudos críticos literários ou uma abordagem que eles chamam de uma abordagem liberal, né, uma abordagem liberal da Bíblia ou abordagem crítico literária da Bíblia, porque isso vai te deixar confuso, né, inclusive que há um risco de você perder a fé. Inclusive eu vi o Dr. Augustus Nicodemos Gomes Lopes, né, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dizendo que é preciso evitar os seminários teológicos que fomentam essa visão liberal, essa visão crítico-literária da Bíblia, porque isso seria um risco para a fé dos estudantes de teologia. Bom, com todo respeito ao Dr. Augustus Nicodemos e aos teólogos que esposam a mesma visão que ele, eu discordo completamente. A Bíblia é um livro de doutrina sagrada, não um livro de história ou um documentário. A Bíblia não é um documentário. A fé é um dom sobrenatural, uma virtude teologal. Tomás de Aquino define as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, como infusas, ou seja, que nos são dadas por Deus sem ação da nossa parte. Então ninguém pode atingir a salvação sem as virtudes infusas, tanto as teologais, né, fé, esperança e caridade, quanto aquelas virtudes cardeais especificamente diferentes dos seus homólogos adquiridos. Então a fé é a atitude interior daquele que crê. Mas crê em quê? Na literalidade das passagens da Bíblia? Não. Daquele que crê na mensagem sobrenatural ali revelada. E essa mensagem ela não é dependente
da realidade dos fatos materiais narrados na Bíblia, mas usa os fatos como representações, como invólucros para a mensagem. Então, esclarecido isso, vamos entender como é que a Bíblia, a coleção de livros que leva esse nome, surgiu. A Bíblia, e nós estamos falando aqui da Bíblia hebraica, né, chamada de Antigo Testamento pelos cristãos, ela é o produto de séculos de narrativas orais, de revisões, de acréscimos e de adaptações que foram sendo postas por escrito. Então, em outras palavras, ela é uma coletânea de escritos antigos que contém lendas, leis, poesia, profecia, filosofia e história, ou para-história, né? Então, nós podemos dividir essa coletânea de escritos em 3 partes, e de fato assim são divididos na Bíblia hebraica. Então, nós temos ali a primeira parte, né, que é chamada de Lei ou Torá, né, também chamada de Pentateuco, ou 5 livros, que abrange Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E esses livros eles narram a história mítica do povo de Israel, da criação do mundo, passando pelo dilúvio e a história dos patriarcas míticos até o êxodo do Egito, que historicamente não aconteceu, né? As migrações do deserto e a promulgação da lei no Sinai, a Torá, né? A entrega dos 10 mandamentos e também da lei divina entregue a Moisés. A próxima divisão, então como eu falei, são 3 divisões, a próxima divisão é a do livro dos livros, né, na verdade, dos livros dos profetas, que é subdividida entre profetas anteriores, né, que são Josué, Juízes, Samuel, Samuel 1 e 2 e Reis 1 e 2, e esses livros eles são aqueles que contam a história do povo de Israel desde a travessia do Rio Jordão e a conquista de Canaã, passando pela ascensão e queda dos reinos israelitas até a sua derrota e seu exílio nas mãos dos assírios e babilônios. E aí a segunda subdivisão seriam os profetas posteriores, né, que abrangem ali os oráculos, os ensinamentos sociais, as condenações e as expectativas messiânicas de um grupo de indivíduos inspirados que cobrem um período de aproximadamente 150 anos, ou seja, de meados do século 8 antes da Era Comum até o final do século 5 antes da Era Comum. Algumas Bíblias trazem uma diferenciação, né, nessa parte aí que nós chamamos de profetas ou Nevim, né? Algumas Bíblias trazem a diferenciação entre os chamados livros históricos e os livros proféticos. Mas na Bíblia hebraica estão todos sob a classificação de profetas ou Nevim. E por fim, a terceira divisão é a divisão dos escritos, né? Ketuvim, que é uma coletânea de homilias, poemas, orações, provérbios e salmos, que representam a devoção dos israelitas em tempos de alegria, de crises, de culto e também de reflexão pessoal. Os escritos, os Ketuvim, foram compostos em um período que se estende desde a destruição de Jerusalém, no ano 586 antes da Era Comum, até o período helenista, ou seja, o século II antes da Era Comum. Você está gostando do vídeo? Gosta desse tipo de tema? Eu lancei recentemente um livro sobre os evangelhos. Trata-se do livro A Metafísica do Evangelho. São mais de 400 páginas de análise sobre a mensagem metafísica do Evangelho. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você adquirir este livro ou outros livros que eu já escrevi e que você tenha interesse aí sobre a temática relacionada aqui ao que nós
tratamos no canal. Então, continuando. Então, uma leitura cuidadosa, por exemplo, do livro de Gênesis, revela duas versões conflitantes da criação do mundo. Então, leia Gênesis 1, do versículo 1 ao versículo 23, e depois leia Gênesis 2, do versículo 4 ao versículo 25. Também há duas genealogias diferentes da descendência de Adão. Uma em Gênesis 4, versículos 17 a 26, e outra em Gênesis 5, versículos de 1 a 28. E há também duas narrativas emendadas e rearranjadas na narrativa do dilúvio. Esses textos, duplicados, eles ocorrem principalmente em Gênesis, Êxodo e Números, E eles não são variações ou duplicações arbitrárias das mesmas narrativas, Há ali certas características terminológicas que são facilmente identificáveis, bem como um uso de nomes diferentes para descrever o Deus de Israel. Então, prestem bem atenção a isso, o nome diferente. Então, um conjunto de narrativas usou o tetragrama, o nome de 4 letras que alguns especialistas leem como Javé, outros leem como Ial, outros leem como Ivá, Há uma série de suposições em relação à pronúncia desse nome, mas no decurso da narração, o nome, eu vou usar aqui o nome mais comum, Javé, Então, no decurso da narração, se usa esse nome, Javé. E essas narrativas que usam o nome Javé pareceram mais interessadas com a tribo de Judá e com o território ao sul, do reino de Judá, da tribo de Judá. E um outro conjunto de narrativas usou o nome de Elohim ou El para Deus e pareceu particularmente interessado com as tribos e o território ao norte, que seria ali o reino de Israel. Então, principalmente com as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. E com a análise destes textos, ficou claro que as duplicatas observadas no texto bíblico derivaram de duas fontes distintas, escritas em épocas e em locais diferentes. Então, os biblistas deram o nome de fonte J, ou javista, para a primeira, e fonte E, ou eloísta, para a segunda. A análise da fonte J revela que ela foi escrita em Jerusalém e representou a perspectiva da monarquia unida ou do reino de Judá, presumivelmente por volta ali de 970 a 930 antes da Era Comum. Já a fonte E parece ter derivado do norte e representou a perspectiva do reino de Israel e teria sido composto durante a vida independente daquele reino, do reino do norte, ali entre 930 a 720 antes da Era Comum. Já o livro do Deuteronômio parece ter sido um documento independente, que foi denominado de fonte D. Há uma grande quantidade de passagens no Pentateuco também que não puderam ser atribuídos nem à fonte J, javista, nem à fonte E, eloísta, ou à fonte D, deuteronomista. Então essas passagens geralmente elas tratam de questões rituais. Então, com o tempo e os estudos, essas passagens elas passaram a ser consideradas como parte de um extenso tratado de origem sacerdotal, que demonstrava um interesse especial pela pureza, pelo culto e pelas leis relativas ao sacrifício. E essa parte foi identificada como fonte P, de priest, em inglês, fonte sacerdotal. Então, tendo tudo isso em vista, nós podemos chegar à conclusão de que os 5 primeiros livros da Bíblia são resultantes de um complexo processo editorial
em que os 4 principais documentos, né, ou documentos fonte, J, E, D e P, foram habilidosamente combinados e interligados por compiladores, escribas ou redatores, né, cujos traços literários consistem ali de sentenças de transição entre uma fonte e outra e glosas editoriais. Então essas passagens, né, essas fontes de transição, essas passagens de transição, elas são chamadas de passagem R, né, passagem dos redatores. E as contidas no Pentateuco e a história deuteronomista, essas duas fontes, nós podemos dizer que elas foram substancialmente modeladas ali por volta do século VII antes da Era Comum. Na verdade, nós falamos aqui da fonte deuteronomista, né? Mas há 2 fontes deuteronomistas diferentes que são identificadas. Então, uma fonte chamada de Deuteronomista I, ou a primeira fonte deuteronomista, que ela é datada por volta do século VII antes da Era Comum, e a Deuteronomista II, datada do século VI antes da Era Comum. E essas 2 fontes, elas foram a origem da narrativa deuteronomista bíblica histórica, né, da parte histórica. Lembra que eu falei dos livros históricos? Então, essa fonte, né, ela deu origem também aos livros ali de Josué, de Juízes, de Samuel e o primeiro e segundo livro de Reis. E há muita discussão em relação às datas, né? Então há estudiosos que classificam o Pentateuco como um produto da época do Império Aquemênida, né? Da Pérsia, ali entre os anos 450 e 350 antes da Era Comum, enquanto alguns datam mais cedo, né? Mais perto da nossa era, ou seja, período helenístico, né? Depois das conquistas de Alexandre o Grande, entre 333 e 164 antes da Era Comum. Bom, depois dessa enxurrada de dados históricos, de datas e de fontes, etc, etc, o que isso tudo quer dizer, né? Isso quer dizer que a Bíblia é uma mentira, que nós não devemos dar nenhuma importância ao que está ali narrado? É claro que não, né? Os relatos bíblicos, como os que falam da saída dos hebreus do Egito, guiados por Moisés, ou da entrega das tábuas da lei no Monte Sinai, não são relatos históricos, né? Eles não relatam fatos materiais, né? Assim como a criação do homem feito do barro, ou a mulher vindo da costela de Adão, etc. O objetivo dessas narrativas é a unificação do povo através de uma mensagem, né? Então eu poderia fazer aqui uma longa análise, por exemplo, do simbolismo do êxodo, da abertura ali do Mar Vermelho, da caminhada no deserto, mas esse não é o objetivo do vídeo. O que eu estou tentando passar a vocês é que o objetivo desses relatos é uma mensagem, uma doutrina. Então é um tanto infantil acreditar que um profeta abriu o mar literalmente, né? Não houve, historicamente, não houve nenhuma saída em massa de hebreus do Egito. Tampouco caíram as pragas sobre o Egito, sobre o primogênito do faraó, ou passou o anjo da morte, etc. Isso não houve, não aconteceu, não há, né, nada dentro da história egípcia ou dentro dos achados arqueológicos que confirme a realidade dessas narrativas, né? Esses relatos eles são simbólicos, ou seja, eles têm como objetivo ensinar lições, doutrinas, não narrar fatos históricos. Então dizer que as coisas não aconteceram como estão ali narradas não é negar a fé, não é perder a fé, né? A fé, como eu disse no começo, é uma graça, é uma virtude teologal que nos faz crer na mensagem revelada à humanidade através das Sagradas Escrituras. Fé, né, é diferente de crença cega, de crendice ou de credulidade infantil, né? Então não tenha medo de perder a fé por fazer uma análise madura das Sagradas Escrituras, né?
Nós devemos ter uma fé madura, que lida com a Bíblia com a reverência devida a um livro de doutrina espiritual, não como um almanaque de histórias antigas e muito menos como um bilhetinho da sorte, né? Tem gente que lida com a Bíblia, abrindo a Bíblia a esmo para achar ali uma mensagem especial, né? A Bíblia, isso é até desrespeito com a Bíblia, né? A Bíblia não foi feita para isso, né? A Bíblia deve ser estudada com seriedade. Então eu vejo alguns pregadores pela internet que mal sabem falar o português, né? Eles usam a Bíblia de uma forma desrespeitosa, literalista, né? Apenas como instrumento para confirmar as suas ideias e autoridade sobre aqueles que sabem ainda menos do que eles, né? Então tomem cuidado com esses pregadores que se apegam à letra, mas pouco se importam com o espírito das Escrituras. Ok? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, torne-se membro, me ajude a divulgar aqui o trabalho e até o nosso próximo vídeo. Tchau!